capítulo 16, de 1 a 14, narra uma história linda, mas também uma história dramática, muito dramática. Bela e dramática. Uma história de rejeição, uma história de abandono, uma história de dor, mas uma história de amor, de misericórdia, de um Deus que vai atrás, que busca e que acha. Gênesis capítulo 16, versículo 1, edição revista e atualizada, abre o seu coração, a palavra do Senhor já está sendo pregada. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma pois a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva, me ajude, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Faça a pergunta comigo, por favor, porque é o tema dessa terceira mensagem. Vai. De onde vens? Para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. 12. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará a fronteira a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Berete. Senhor, derrama teu poder, tua graça, fala conosco como tens falado. Obrigado pelo teu cuidado. Em nome de Jesus. Todos digam, ore comigo, diga: em nome de Jesus. Eu recebo, de coração aberto, a palavra de Deus. Diga amém, amados. Bom, queridos, eu vou reintroduzir a história para poder chegar no ponto de hoje, o tema específico de hoje: de onde vens e para onde vais, que são duas perguntas altamente significativas no contexto lá de Agar, mas no nosso também, tá? Primeira parte: um Deus com quem eu sempre posso contar. Fale comigo, vai. Um Deus. Rapidinho para as pessoas que não conhecem a história. Relembrando, porque é sempre bênção para aqueles que já conhecem. Deus chama Abraão, na verdade ainda era Abrão e Sarai. Eu vou ficar falando o nome depois que eles passaram a ser conhecidos, Abraão e Sara, tá? Para não ficar confundindo. Então Deus chama Abraão, Gênesis 12, vai para uma terra que eu te mostrarei, larga todo mundo aqui, vai para lá. Ele pegou a mulher, pegou o sobrinho e foi, tá? Prosperou, passou pelo egípcio, teve episódio meio obscuro lá no egípcio, mas ele passou por aquilo, prosperou, foi embora, separou-se do seu sobrinho, que era Ló, e 10 anos se passaram. Vamos lá, vai. 10 anos se passaram, Abraão agora, né, já um senhor de 85 anos de idade, Sara, uma senhora de 75 anos de idade, a diferença entre eles também é de 10 anos, e aí ela está vendo que a coisa não está acontecendo, cadê o filho, cadê o filho, cadê o filho, cadê o filho? O desespero começa a tomar conta, é o grande problema da gente. O desespero começa a tomar conta, a gente acha que a gente tem que fazer o que Deus não fez, a gente acha que a gente tem que dar um empurrãozinho em Deus está meio devagar e tal, eu tenho que fazer alguma coisa e tal. Ela pega, vira para Abraão e fala assim: olha só, pega a minha serva, Agar, né, que veio lá do Egito, provavelmente foi presidente de Faraó quando Abraão passou pelo Egito. Muito provavelmente ela era uma mulher bonita, jovem com certeza absoluta. Pega ela, coabita com ela, ela vai engravidar, mas o filho vai ser meu e teu. Bom,
Ele vai lá, coabita com a menina, ela fica grávida, só que quando ela fica grávida a coisa começa a mudar. Sara já não está achando muito que esse filho é dela. Nesse meio ali, a menina escrava, sempre foi escrava, maltratada e tal, sobe um pouquinho na cabeça dela. Ou subiu muito, sei que o texto diz que ela dá uma desprezada em Sara. Então, Agar, a serva, dá uma em Sara. Quando Sara, naquele pacote que a cabeça dela já estava, totalmente confuso, que ela vê desprezo no olhar da serva dela, da escrava dela, ela enlouquece. Ela enlouquece, chama Abraão, joga a culpa em Abraão. Vocês são mestres nisso, queridas. Não fiquem chateados comigo, não. Vocês fazem besteira e botam a culpa na gente. Tá vendo e tal, cai sobre você, afronta, patati patatá, não sei o que e tal, tal. A verdade, o erro dos dois, né? Ela deu o conselho, ele anuiu o conselho, erraram juntos. Né? E aí e tal, Abraão vira numa frase terrível e diz assim, própria de quem está tratando como uma escrava mesmo. Olha só, ela é a tua escrava mesmo, ela é a tua serva, ela está nas tuas mãos. Repita comigo, vai. Sara vai lá e humilha violentamente Agar. Violentamente. Violentamente. Olha, Agar é uma escrava, sabia o que era ser humilhada. Para ela fugir, é porque a coisa foi pesada ao extremo. Para ela achar que foi pesada, é porque foi pesado demais, né? E aí ela foge. Foge desorientada, sem rumo. Deus se manifesta numa teofania, uma aparição de Deus de forma visível, né? Por isso é chamado o anjo do Senhor e não um anjo, né? Anjo A maiúsculo e o, artigo definido. E aí aparece a ela e de cara já faz uma pergunta altamente significativa. Olha só, de onde? Vamos lá, igual cascadora, vai. De onde? Ela consegue responder metade da pergunta. Eu venho lá da minha senhora, patati patatá, a história é mais ou menos essa, tá? Aí Deus se manifesta para ela na teofania, vira para ela e fala, olha só, não vai ser bem assim não, calma teu coração, teu filho vai nascer, há uma ênfase no teu filho vai nascer, porque certamente ela estava preocupada, né, em até perder o filho, e Sara dá uma ordem lá, ela ser morta e o filho também, vai nascer, vai ser assim, vai ser assado. Depois de falar tudo aquilo, junto com tudo isso, com essas promessas, dá uma determinação complicadíssima. Complicadíssima. Diz assim, volta, pancada pura. Vai comigo, vai. E humilha-te perante a tua senhora. Pancada pura. Ela, por incrível que pareça, apesar dessa palavrazinha bastante delicada, ela então entende algo. É aí que ela declara, por isso aquele lugar se chama Beer Lahai Roi, é o poço daquele que vive e me vê. O poço daquele que e me vê. E antes, ela fala assim, não vi eu nesse lugar. Vai. Vamos ler, fica mais fácil ler o versículo, né? Bota aqui, vai. Então, 13, bem alto, vai. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és Deus? Bem alto, cascador, tu és Deus? Pois disse ela. É um grande processo está acontecendo aqui, irmãos. A sua preciosíssima atenção. Veja que um grande processo está aqui. Primeiro, ela não era do povo de Deus, então ela está conhecendo um Deus completamente diferente. Ela estava acostumada com os deuses do Egito. Né? E como são os deuses, os pseudos deuses, como eles são? Exigem, e tu faz, se não fizer, tu vai ver o que vai acontecer, e me dá, porque em tese eles são Deus e nós as porcarias. Ela vai conhecer um Deus muito diferente. Um Deus que vê tudo. Me ajuda, vai. 13, deixa 13 para mim, vai. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és Deus que vê. O Senhor aqui é altamente significativo. Porque não podendo traduzir o nome de Deus, porque o nome de Deus é intraduzível, impronunciável, era um tetagrama, que eu não vou agora detalhes aqui para explicar, fica para a escola dominical um pouquinho mais, né? Passou-se a falar Senhor, né? Senhor, que na verdade é para dizer que Ele é o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Então o que ela está dizendo, ela reconhece que ela está diante de um Deus que pode tudo,
Vai, de um Deus que vê tudo. Me ajude, vai. Um Deus que, mas que apesar disso, se preocupava com ela. Um Deus que vê tudo, mas um Deus que me vê. Bote a mão no coração, só para me ajudar. E assim, o Deus que vê tudo é o Deus que me vê. Mas algo mais vai acontecer, porque ela vai ver isso. Você está entendendo? Porque assim, não olhei eu nesse lugar, não vi eu nesse lugar o Deus que me vê? Porque que Deus te vê, eu não tenho dúvida. O problema é que muitas vezes você não consegue ver que Deus te vê. Você não consegue acreditar nisso, você não consegue ver que Deus está te vendo. E ela, apesar de escrava, vai ver o Deus que a vê. O grande propósito, amados, do nosso projeto desse ano, levando assistência médica, odontológica, patati patatá, auxílio e a parte espiritual, que é mais importante, nas famílias, nas casas, fazendo o cadastramento aqui das pessoas que virão na igreja, que já vêm normalmente, os atendimentos de gabinete, tudo. O grande propósito é mostrar a eles o El Laai Roi. Vai, o Deus, o Senhor que pode tudo, que vê tudo, digam glória a Deus bem alto aí. O El Laai que vive, porque ele está vivo, e me vê. E me vê. É difícil para a gente conceber isso. Quando tudo vai tranquilo, você entende que Deus te vê. Quando tudo vai cabeça para baixo, é difícil você falar assim, Deus está me vendo, mas Deus está te vendo. E mais difícil é eu ver que Deus me vê. E ela conseguiu ver que Deus havia. O Deus que se preocupava com ela. Isso deu um nó na cabeça dela, porque ela não sabia o que era isso. Como é que alguém assim pode se preocupar comigo? Como é que pode? Conquanto, e aqui está o significativo dessa manhã, não necessariamente ele fez o que ela esperava. Porque olha só, qual é a ordem que ele dá para ela? Volta o texto. Disse-lhe, não, volta um pouco mais. Aqui, 8. Vamos lá, pessoal, 8 e 9, me ajuda, vai, igual cascadora, vai, o pessoal de casa poder ouvir, vai. Disse-lhe, Agar, serva de Sarai. Ela respondeu. Ela sabia de onde tinha vindo, não sabia para onde ia, mas você papo daqui a pouco. 9, então, vai. Mas como? Eu já fugi de lá por quê? Fala para mim que eu fugi de lá. Por que eu fugi de lá? Ela me botou numa história que eu não pedi para entrar. Eu estou aqui na minha vida, aqui, difícil, de serva, de escrava, aqui. Ela tem lá os problemas dela de esterilidade, que não tem nada, eu não tenho nada com isso. Ela lá, Deus prometeu algo para ela, passaram-se 10 anos, ela não está acreditando mais na promessa de Deus, o que eu tenho com isso? Ela me pega e me coloca numa história para o marido dela me usar como se eu fosse uma vagabunda. Eu sou escrava, mas não sou vagabunda. Mas eu tenho opção. Ou eu durmo com ele, ou o que acontece? Ou me matam. Me fazem de vagabunda. O menino é gerado. Aí subiu na minha cabeça. Fiquei um pouco vaidosa, Ela vem, me humilha violentamente. Eu fujo. E agora tomando o quê? Fala para mim. O quê? Voltar e me humilhar de mais? Mas que raio de amor é esse? Que cuidado é esse? Que Deus é esse que me vê? Me vê porcaria nenhuma, vê a Sara. Tem visto que não mandava me humilhar. Aqui está o problema. Aqui está o detalhe. É porque eu entendo que se Deus me vê, tem que ser como eu imagino que seja. Eu preguei ontem, irmãos, e vou me reportar esse texto aqui agora, 2 Coríntios, capítulo 1, bota aqui pra gente. A partir do versículo 15. Você vai ler em voz alta comigo, por favor? Porque, assim, na verdade, eu preguei ontem até em função do que eu ia falar hoje. E vai nos ajudar muito nessa questão do Deus que cuida de mim. Porque Deus cuida de mim. Diga, Deus cuida de mim. Fala.
Um Deus, primeira parte, com quem eu sempre posso contar. Vamos lá? Vamos ler numa só voz. Vai, juntos, vai. Com essa, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesse um segundo benefício. E por vosso intermédio, passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim não, mas sempre, cascadura, mas sempre nele houve o sim. Olha para mim, calma que eu te explico. E contextualizo tudo, calma. Olha nos meus olhos, por favor. O apóstolo Paulo implantou a igreja em Coríntios, foi lá, visitou a igreja, escreveu a primeira carta, tudo bem. E aí ele prometeu que ia voltar. Fala comigo, ele prometeu? Como eu, de vez em quando, de vez em sempre, né? Aí o pessoal me liga, agora mesmo, início do ano, o pastor Edgar, pastor, quando é que você vai vir? Quando é que você vai vir? Eu falei, querido, eu estive aí em novembro, querido. Não, que o pessoal está dizendo que está demorando muito, não, calma que eu vou aí, calma que eu vou. Aí o apóstolo Paulo virou para ele e falou assim, olha, calma que eu vou, hein? Mas, entre a intenção e a realização, o que aconteceu? Algo aconteceu, o apóstolo Paulo não pôde ir. Quando o apóstolo Paulo não pôde ir, sabe o comentário começou a rolar? Irmão, é que a gente olha para o apóstolo Paulo e a gente fala assim, ih, quem é que ia falar mal daquele cara? Tu não tem ideia, rapaz. É igual quando eu morrer tu vai ver, ninguém mais vai falar mal de mim. Mas agora tu não tem ideia. Aí vai assim, porque o apóstolo Paulo é um leviano. Palavra dura, não? É um inconstante. O que ele fala não se escreve. O apóstolo Paulo então se defende. Diz assim, mas vem cá, eu agora virei leviano? Eu agora virei o inconstante? Eu agora virei o sim e o não? Presta atenção, o apóstolo Paulo falando, eu não sou sim e não. Assim como Deus é sempre sim, eu sempre sou sim para vocês. Calma. Ele está dizendo então que ele sempre responde sim, é isso? Sim ou não? Vai ter um monte de sim ou não agora. Então tu me ajuda, senão vai embolar, que vai ser uma desgraça aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Ele está dizendo que Deus sempre diz sim pra gente? Sim ou não? Ele está dizendo que Deus sempre diz pra gente? Sim ou não? Não. Não! Então como é que ele diz que Deus é sempre sim? E que Ele é sempre sim? Para e pensa. Na vida, queridos, a gente diz sim e diz não, não é? Eu estava num casamento ontem, contextualizei, que no início de casamento, início de namoro, normalmente você diz muito mais sim do que não. Com o passar do tempo, vai por mim, tu começa a dizer muito mais não do que sim. E se descuidar, não tem mais um sim, é só não. É natural. Mas olhe para mim, eu digo sim, digo não, vai comigo, vai. Tem uma música que fala isso, não tem? Eu digo sim, 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 não tem? Não tem? Tem uma outra que é do presbítero, que é da gente aqui, que eu vou citar daqui a pouco. Eu digo sim, digo não para os meus filhos. Um bom pai tem que saber dizer sim. Um bom pai tem que saber. Quem não sabe dizer não? Deixa eu ver, vai, levanta a mão assim para mim. Levanta a mão assim, você tem dificuldade de dizer não. Levanta a mão, rapaz, levanta a mão, querida. Pois é. Quem sabe dizer não? Deixa eu ver, vai. O pessoal é bom aqui, né? Então eu digo sim, eu digo não. Não é disso que ele está falando. Olhe para mim. Pelo contrário, olhe nos meus olhos. Sabe onde é que nossos filhos erram? Sabe onde é que a igreja erra? Sabe onde é que os pastores erram? É que a gente começa a buscar pessoas que dizem para a gente sim. E cá para nós, se tem uma pessoa que sempre diz sim para você, cai fora. Que tu vai vendo o que vai acontecer. O verdadeiro amor, ele diz sim. Vai. Ele diz não, mas a postura dele é sempre de sim. O que significa? A pastora Sandra diz não para mim quase toda hora. Mas eu sei que se eu precisar, ela sempre será para mim o sim. Normalmente quem diz sim, na hora que você mais precisa, quando você precisa que ela seja, ela diz sim. Mas quando você precisa que ela seja sim, tu vai descobrir que ela vai ser? Não.
Porque ela não vai comprar briga com você. Ela não está aí, ela não vai pagar preço por você. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: que história é essa? Eu posso até ter dito não para vocês porque não pude ir. Mas a minha vida sempre será sim. Vocês podem contar comigo. Deus diz sim. Deus diz não. Muitas vezes diz não quando eu quero que ele diga sim. Mas eu sei que eu posso contar com ele. E aí, olha o não. Porque isso é um não redondão. Ele vira para ela e fala assim: querida, volta. Vai. Humilha-te perante a tua senhora. O resto eu faço. Sem voltar e sem se humilhar, não vai acontecer. Irmãos, Deus nunca quebra a sua hierarquia. Muita gente aqui está com sérias dificuldades, porque tem urgentemente que voltar e se humilhar numa situação que tu fala: nem amarrado, nem morto eu me humilho aqui. Porque eu já fui humilhado demais, e eu não me humilho aqui de novo, nem que desça o anjo. O não, queridos, era um sim. E aí, queridos, segunda parte. Vidas com rumo. Fale comigo, vai. Vai bem alto, vai bem alto, bem alto, bem alto. Porque eu já vou agora a segunda e a terceira. Vai bem alto, vidas com rumo, falem. Bem alto, igual cascadura, vai. Vidas. Uma característica dos filhos de Deus é que você pode estar sofrendo, padecendo, chorando, as coisas não vão como você quer, está se sentindo humilhado, está tendo que se humilhar, mas a sua vida tem rumo. Eu sei de onde eu vim. Quem sabe de onde veio? Deixa eu ver. Tem certeza que você sabe? Ao perguntar para ela de onde vens, Deus claramente queria relembrá-la. Eu falava com uma pessoa que eu quero muito bem, e essa pessoa tem um talento espetacular, mas está enfrentando dificuldades enormes na concretização do seu dom. Eu vivi isso. Anos e anos e anos. Anos e anos e anos. Anos e anos e anos. A coisa não vai, pior, quando parece que vai, não vai. Aí parece que levanta no coração da gente um desejo, e aí a gente fica mais empolgado, e daqui a pouquinho vai por água embaixo. Mas algo fundamental, olhe nos meus olhos, como pastor, como pai, fundamental, para que tenha uma vida que vai valer a pena, e você vai ter uma vida que vai valer a pena, é você nunca esquecer de onde veio. E olha, vai por mim, a gente esquece fácil, esquece. Quando as coisas começam a ir bem, a gente esquece. E num dado momento, Agar esqueceu. Agar era escrava, mas ela estava com o filho no ventre, era filho do seu senhor Abraão, aquilo subiu na cabeça. Agar, de onde você vem? De onde você vem, queridão? Você sabe de onde você vem? Pois é, nós estamos aqui para dizer: Senhor, Tu és poderoso, olha de onde eu vim e eu estou aqui. Mas, conquanto Agar pudesse dar uma resposta ainda que parcial a isso, estou fugindo da minha senhora, Agar não tinha a menor ideia para onde ela ia. Porque o desespero, seus olhos nos meus olhos, o desespero, a angústia, a tristeza, a humilhação, tem o poder de fazer a gente não ter a menor ideia para onde a gente vai. O que Deus ia restaurar. O Deus que pode tudo! Ela precisava acreditar num Deus que pode tudo, irmãos. Senão ela não ia aguentar esse negócio. Só crendo num Deus que vê tudo, para mim aceitar essa ordem. Volta e humilha-te. Mas ao voltar e se humilhar, ela tinha de novo, me ajude, um rumo. Eu agora sei para onde eu vou. Para onde é que eu vou? Eu vou voltar e vou me humilhar. Mas agora a minha vida voltou a ter rumo.
nessa manhã, irmãos, mais uma vez, dentro do projeto todo, o que a gente vai levar para esse povo todo é saber que Deus é todo poderoso, vê tudo, nos vê a cada um deles, e Deus vai restaurar o rumo dessas vidas. Deus quer restaurar o rumo da sua vida. Sem rumo, você não vai chegar a lugar nenhum. O tempo não vai me permitir, mas o Espírito Santo vai acrescentar tudo que o tempo e a minha incapacidade não conseguir fazê-lo. Repare, querido, ela simplesmente foge de Sara. Me ajude. Repita comigo em voz alta. Ela simplesmente... E vai para onde? Fala comigo. Fala, responde. Sabe por quê? Porque é assim que a gente faz. Você termina um casamento, sem ter a menor ideia para onde você vai. Sai da igreja, sem ter a menor ideia de onde você vai. E vive assim. Nós vivemos uma era, e todas elas foram assim, mas essa está mais exacerbada, em que simplesmente se vive a cada dia sem se ter a menor ideia para onde se vai. Não tem a menor noção. Vai assim meio que na base do instinto, e sobrevivendo, e aí um dia eu faço isso, um dia eu faço aquilo, vou lá de vez em quando, não sei o que, então, assim, sem se ter a menor noção para onde eu vou. Com a minha vida nas mãos de Deus, irmãos, crendo que Ele me vê, crendo que Ele cuida de mim, eu terei condições de voltar o meu caminho, me humilhar, mas sair daqui nessa manhã dizendo: Senhor, tem um caminho que não vai ser brincadeira. Pedir perdão àquela pessoa ali, aceitar e perdoar aquela pessoa, abrir mão da minha razão, e eu estou com razão, não vai ser mole, mas pelo menos, quer saber, eu saio daqui nessa manhã e a minha vida tem rumo. Eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Eu vou para ali, para enfrentar aquilo ali. E aí o resto, querido, você verá, será o poder de Deus. Terceira e última parte, tema geral, El, Laai, Roi. Fale comigo bem alto, vai. Vai, bem alto, vai. El, bem alto, vai. El, Laai, Roi. Deus é sempre sim para mim. Mesmo quando Ele diz não. Eu sei que eu posso contar com Ele. E aí, irmãos, termino contextualizando uma passagem muito significativa. Deus se apresenta para Abraão e se apresenta como o Senhor, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Me ajude, o Deus. E aí, tempos depois, o menino nasce, Isaac, o filho da promessa. Saia um pouquinho de H agora. O filho de Abraão e Sara nasce. O menino cresce. Deus vira para Abraão e fala assim: mata o menino, sacrifica o menino. Abraão está indo. 3 dias de caminhada. Abraão está indo. Veja como Deus planeja isso. Você já conhece essa história. Deus vira para Abraão. Acompanhe comigo, não se perca. Vai comigo. Deus chama Abraão. Se apresenta como Deus Todo-Poderoso e fala assim: você vai ter um filho de Sara. Mas eu estou velho. Você daqui a 1 ano vai ter um filho de Sara. Dito e feito, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Diga aleluia. Abraão é pai aos 100 anos de idade. São 25 anos de espera. Mas aconteceu. Dá um aleluia bem alto. Aí pega, o menino cresce, Deus vira e fala assim: agora mata o menino. Dá um nó na cabeça de qualquer um, né? Não. E Deus, numa ponta de ironia divina, fala assim: mas não mata aqui não. Tu mata lá, no Monte Moriá. Daqui até lá, sabe quantos dias de caminhada? Fala comigo. 3 dias. Então 3 dias para o cara sofrer que nem um doido, não é não? Ele, o garoto do lado, vai. Ele, 3 dias. A cabeça dele. Pensa na cabeça dele. Que Deus é esse que me vê? Que Deus é esse que é todo poderoso? Onde está o amor de Deus? Mas ele aprendeu que Deus é todo poderoso. Dá um aleluia para me ajudar, vai. Ele aprendeu.
Quando está chegando, o filho vira para ele e fala assim, pai, olha só, pai, estou entendendo muita coisa não, tá meio esquisito esse negócio aqui, pai. Olha só, estou vendo a lenha, vai. Estou vendo o altar, mas onde está o cordeiro? Não é o sacrifício? Então olha só, vai, estou vendo lenha, vai. Estou vendo altar, estou vendo pedra, mas onde está quem vai morrer? O que o pai responde? É você, meu filho? Não. É um animal? Também não. O pai responde uma resposta possível e de quem aprendeu a confiar no Deus que pode tudo e me vê. Ele fala assim, não tenho a menor ideia. Pode falar comigo, vai. Fala com tudo que você tem, vai. Só sei de uma coisa. Vai, fala a frase inteira, vai. A sentença inteira, vai. Não tenho a menor ideia. Só sei de uma coisa. Qual é? Deus vai dar um jeito. Qual é o jeito que Deus vai dar? Não tenho a menor ideia. Só sei de uma coisa. H, volta, humilha-te. Mas calma aí, eu vou chegar lá, Sara vai... Como é que vai ser esse negócio? Sara poderia ter dito, né? Perdão, H poderia ter dito, não sei se disse. Quer saber? Não tenho, mas eu aprendi que o Deus Todo-Poderoso, o El, vive, vê tudo e está me vendo. Enquanto eu estiver indo para lá, Deus estará me vendo. Quando eu estiver na frente de Sara, Deus estará me vendo. Como é que vai ser? Não tenho a menor ideia. Sabe o que é ser pastor? Sabe o que é pregar o evangelho, como a gente vai fazer aqui agora, mais do que nunca? Esse ano é o maior de todos os anos das nossas vidas. E não tem força de expressão, é fato. Esse é o maior projeto de todos. E não tem força de expressão, é fato. Se você não tivesse na sua cabeça, dá um nó. Sabe por quê? Porque vai chegar certa pessoa e tu vai falar assim, meu Deus, é muita desgraça. Deus não está vendo essa pessoa. O Yehud, eu sou papai coruja mesmo, me perdoe, vocês sabem disso já. O Yehud já agora entrou no terceiro ano e está direto nos hospitais. Então ele fica 2 vezes na Santa Casa e 1 vez em Acari. Em Acari ele vai para o atendimento clínico junto, óbvio, com o médico supervisor dele. E aí ele estava me contando cada história. Ele falou de uma senhora, estou quase chamando você aqui para contar a história. Ele falou de uma senhora, a senhora toda arrebentada, doente. É essa que tem AIDS também? Não, né? Não, AIDS é o outro. É não sei o que, tal, toda lá no hospital, assim, toda arrebentada. Aí desgraça é pouco, é bobagem, né? Doença para tudo quanto é lado. Qual é a doença dela? Você lembra? Hemorragia, enfim. Hemorragia e tal. Aí um dia ela está lá com a família. Vai, repete comigo. Um dia ela está. Tem um churrasco. Vai, repete, vai. Ela está com quem? Tem o quê? Um irmão com outro irmão brincando. Fala assim, vou te jogar o espeto, hein? Fica mexendo comigo que eu te jogo. Outro assim, joga. Ele jogou. O irmão desviou. Pum, no olho dela. Aí ele falou assim, pai, e ela contando pra gente, vivendo, sem lamento, alegre, dentro do que é possível. Durante muitas vezes no ministério, você vai parar e falar assim, Deus não está vendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O meu Deus está te vendo. Nessa manhã. Tanta coisa, né, irmãos? Eu precisava de aumentar a série, mas eu vou parar a série aqui hoje. O Papai do Céu vai acrescentar o resto, depois no tempo devido eu volto. O que eu preciso é ver o Deus que me vê. Porque se eu ver o Deus que me vê, vai ser como Abraão e como Agar. Eu vou voltar. Eu vou me humilhar. E quando me perguntarem como é que vai ser, eu vou dizer, olha, eu não faço a menor ideia. Só sei de uma coisa. Eu sei que vai ser. Por quê? Porque meu Deus é todo poderoso. Ele está me vendo. Ele está cuidando de mim. Então, Jeová Jireh, o Senhor,
proverá. El Laai Roi. Fale bem alto, vai. O Deus que vive, fala. Quando acabar o culto, irmãos, cadê o Moisés? Moisés está aqui dentro do santuário, está dentro da nave, está lá fora. Está lá fora? Então, Nelson, você vai vir aqui para frente, vai pedir ele também para vir. Você vai abrir a sua casa, se você desejar, para que a gente leve para dentro da sua casa uma gama de serviços, mas isso não é o mais importante. Para que a gente leve a revelação, para que a tua família saiba, para que teus vizinhos saibam, para que você saiba que Deus vive e te vê. A sua missão é uma só, irmãos, é abrir a sua casa. Pastor, mas eu acho que não vai adiantar nada. Pastor, como é que vai ser? Eu vou te falar de todo o meu coração. Eu não tenho. O que eu sei é que Deus me disse que vai ser. E a gente vai para dentro da sua casa com tudo que a gente tiver. Com o melhor que a gente tiver. E o pessoal vai ser treinado, a gente vai orar, a gente vai clamar, a gente vai buscar, a gente vai jejuar para a sua vida, a gente vai, se precisar, a gente vai levar, sim, assistência odontológica, preventiva, tudo. Mas o que a gente vai levar para a sua casa é o Deus que vive e te vê. E eu garanto, querido, em nome de Jesus, sem saber como será, eu sei que será, porque esse ano vai valer a pena. Feche os seus olhos, por gentileza. Você precisa ver o Deus que vive e te vê? Fique de pé. Você vai falar com Ele agora. Diga, Senhor, eu preciso te ver. Tragam para mim os pedidos de oração. Tríade, sobe aqui, por favor. Algo espetacular, irmãos. Eu estou com vontade de fazer vigília aqui. Algo espetacular em servir a Deus. E quando você descobre que Ele vive e nos vê. Quando você vê o Deus que te vê. Quando você vê o Deus que vê as pessoas. É que você olha e de fato você fala assim, meu Deus, é muita desgraça. Meu Deus, como é que vai ser? E de coração, irmãos, eu também não tenho, mas eu te afirmo, vai ser. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se desejar, levante as mãos aos céus e diga, Senhor, eu não sei como vai ser. Como Abraão não sabia. Como Agar que tinha que voltar, Deus, para se humilhar. Meu, depois de tanta humilhação, tu manda ela voltar para se humilhar mais, Senhor. É de dar um nó na cabeça, Deus. É de não entender nada. Mas aqui entra a tua misericórdia. E vermos o Deus que nos vê. Porque assim poderemos confiar que tu cuida de nós. E nós então voltaremos ao caminho. Voltaremos à batalha. E não sei de que maneira. Porque isso te pertence. Mas sei que será. E o teu nome será glorificado em nós. Opera em cada pedido de oração dessas centenas, sei lá quantos pedidos, Senhor, milhares talvez. Abençoa cada vida aqui na nave dessa multidão que está aqui. Os que estão assistindo pela internet, que estão assistindo talvez num DVD, quem sabe anos depois, ouvindo essa mensagem, Deus anos depois. Que haja em nossos corações a certeza do Deus Todo-Poderoso. O Deus que nos ama. O Deus que nos vê. O Deus que pode tudo. O El Laai Roi. O Deus que vive e me vê. Derrama o teu poder. Cura, salva, opera maravilhas. E se exaltado em nome de Jesus. O povo de Deus diga. Sente um pouquinho, irmãos. Pega o projeto aqui para mim na página em que a gente mostra algumas coisas que a gente vai fazer. São vários itens. Está com ele aí na agulha, querido? Abre que se a gente vai passando, eu vou te mostrando aqui. O tempo não permite a gente esmiuçar, irmãos. Pode ir passando, tá? Tu és aquele que vive, tu és o Deus que me vê. Pode passar.
Ali a igreja, né, é numa área de centro é Jesus, mas a igreja como o instrumento de Deus para fé e ação, né, famintos, doentes, desesperados, drogados, né, o trabalho, né, que já está acontecendo às sextas-feiras. Você tem alguém com qualquer tipo de vício, toda sexta-feira agora em Inhaúma tem um trabalho muito específico para isso. Passa um pouquinho, tá? As casas que vão valer a pena, e aí você tem que abrir a sua casa, mas vai valer a pena. Daqui a pouco a gente está falando sobre os obreiros, né? A gente começa pelos de casa, então assim, nossa prioridade primeiro é você, para depois expandir para todas as pessoas, né, que estiverem ao seu redor. Passa um pouquinho, né, o El Lairoi faz parte do PVVP, que é o projeto Vai Valer a Pena, que inclui, né, a questão do chegar antes. A gente está voltando agora com as aulas do pré-vestibular comunitário, que o pessoal aqui dá aula de graça, faz um trabalho espetacular. As aulas, né, de jiu-jitsu, etc. e etc. Tá, irmãos? Pula um pouquinho também, por favor. Tudo isso vai estar disponível para você, tá? A gente não recebe dinheiro e nem faz doações financeiras. O objetivo não é esse. Tá? Pula um pouquinho também. Alguns dos serviços prestados, tá, queridos? Doações de cestas básicas, doações de utensílios que estejam precisando de imediato, assistência espiritual, assistência psicológica, assistência odontológica, assistência na área de saúde. Todos esses profissionais já estão devidamente separados para isso, né? Até agora sendo abençoado pela questão lá do cirurgião que vem aqui falar sobre isso também. Assistência jurídica, reuniões semanais ou quinzenais, reuniões semanais para dependentes químicos em Inhaúma, o PHDN, por hoje diga não, que é o projeto contra a questão dos vícios. Passa um pouquinho, amados. Passa um pouquinho. Bom, aí outra coisa, tem alguns detalhes que a gente vai explicar mais para os obreiros. Tinha uma outra área, tinha outra coisa que eu queria falar. Não, pode passar também. Passa também. Aí explicando como é que foi o nome do projeto. Tinha uma outra área, não tem problema, eu explico depois. Pode botar a última cena, o último slide, por favor, tá? A gente vai explicar o que é o Ministério da Misericórdia. Não é para... Por isso que a gente vai cadastrar tudo isso, irmãos. O objetivo não é ficar incentivando a malandragem, não é ficar incentivando a vagabundagem. Mas se é verdade que tem uns vagabundos, e tem mesmo, que querem se aproveitar da igreja, e eles estão nas mãos de Deus, e a gente vai dar pancada neles para tudo quanto é lado, é verdade que não é por causa deles que a gente vai deixar de abençoar quem precisa. Então os que precisam serão abençoados, você será abençoado em tudo que a gente puder fazer por você. A gente vai fazer um cadastro de emprego, uma série de coisas, mas acima de tudo, amados, o poder e a graça de Deus, porque você há de ver o Deus que te vê. Diga aleluia. Fique de pé mais uma vez, desculpe ter pedido para você levantar e sentar. Agora levante as mãos aos céus, fale com o Papai do Céu. 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 Talvez diga: Senhor, não sei como vai ser, mas vai ser, porque hoje eu vejo o Deus que me vê. Não sei como será, não sei como eu vou conseguir me humilhar mais até do que já foi, mas se assim for, assim será, e eu verei a tua glória, e eu verei o teu poder. Senhor, capacita, fortalece, inspira, derrama a tua glória e levanta o teu povo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus mais uma vez diga: dê uma palavra de fé, de incentivo para alguém que esteja perto de você. Me ajude com a sua fé. Se tentam destruir-me zombando da minha fé, vamos lá? Tentam destruir-me, zombando
zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus passos, querem frustrar meus sonhos e te fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem prometeu é fiel pra cumprir. o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus Nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu e é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus, declara, povo de Deus, O meu Deus usa a tua fé nunca falhará. no Deus que Eu vive sei que chegará e te vê. minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Deixa eu ver o povo da promessa. Ele me fez. E eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Ele me fez. O selo que há em mim. E a Marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. o meu Deus, o teu Deus, vai! O meu Deus Volta, Agar, o teu caminho, humilha-te perante a tua senhora. Vai lá, querida. Vai lá, querida. Você não está nas mãos de Sara, você está nas mãos de Deus, o meu Deus, o meu. Pai, aqui está a lenha, as pedras, o altar, onde está o cordeiro? Não sei, meu filho. Deus proverá.
meu Deus, nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Senhor, leva-nos na tua paz. Mas não saímos sem saber para onde vamos, Deus. Sabemos de onde viemos, Deus. E te pedimos que nunca nos esqueçamos disso. Mas te pedimos, Deus, que nunca nos esqueçamos de lembrar que precisamos também saber para onde vamos. E mesmo que o caminho seja um caminho de volta, de humilhação, tu estás conosco, Deus. Como será, não sei, mas sei que será. Abençoa o projeto, Deus, o PVVP, para que essa igreja viva um ano que vai valer a pena, mas esse ano que vai valer a pena seja transbordado sobre todos os lugares onde tu nos permitires chegar. E nós, como teus filhos, sejamos transmissores dessa mensagem. Possamos abrir nossos lares para o teu poder, possamos ser instrumentos do teu poder para outras famílias, Deus. Levanta homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, para que esse mundo descubra que há um Deus que vive, que tem todo o poder e que me vê. Abençoa, Deus, cada aniversariante. Obrigado pelo Ricardo que está conosco. Abençoa o teu povo, dá saúde ao teu povo. Cuida do Diácono Nélio, cuida do Roberto, Deus, também do pós-operatório. Guarda todos nós e ser bendito em nome de Jesus. O povo de Deus diga: irmãos, hoje à noite, 19 horas, olhe para mim, uma grande festa, o Tríade, o pessoal do Repense, mas olhe para mim, tema da mensagem: mudando a maré. Fale comigo, vai. Fale comigo, vai. Há momentos da vida que a gente parece que está dando cabeçada, né? Você nada, mas a correnteza está contra você e te empurra, e parece que vai e não vai, e aí quando parece que vai, não vai, e o negócio fica meio travado ali. A Bíblia fala sobre o Deus que muda a sorte, e de propósito nós cantamos esse hino. E Deus mostra como é o caminho para isso acontecer. Então nessa noite, essa é uma noite muito especial para quem vai viver um ano, e nós vamos viver que vai... Em nome de Jesus, esteja aqui buscando o poder de Deus. Diga aleluia. Você assistiu um DVD da Igreja de Nova Vida Ministério é de Deus. Visite nossa livraria e adquira outras mensagens que também irão abençoar muito a sua vida.